Oi, tudo bom? Fala aqui o professor Rodrigo Cavazzini. Eu estou gravando esse breve vídeo para conversar um pouquinho sobre competências essenciais para a prática de esportes e atividades ao ar livre. Em especial, focar no tema competências esportivas, olhando para aspectos da navegação terrestre e também da comunicação, utilizando radiocomunicadores. Para isso, vou estar partilhando minha tela aqui, trazendo um pouco de uma apresentação, e ficar conversando e destacando alguns pontos. Partilhando aqui, então. Ok, então, como estava falando, pessoal, a ideia é conversar um pouquinho sobre competências, olhando para a navegação e a comunicação, tá? Nesse sentido, e de maneira bem direta, como temos conversado ao longo do semestre, toda vez que pensamos numa atividade de ciclismo, mountain bike, na cidade, quando a gente vai pensar uma atividade de esporte na água, stand-up, canoagem, quando vai pensar numa atividade em altura, simples como slackline ou escalada. A gente tem um conjunto de competências que são essenciais ao êxito nessas atividades. São as competências organizadas nos 4 blocos: esportivas, de educação ambiental, de liderança e de gestão de riscos. Em relação às competências esportivas, nós temos uma organização em 3 dimensões. A procedimental, que se relaciona com os gestos motores, desenvolver a técnica necessária para a prática do skate, o corpo que vai fazer a atividade. Uma dimensão conceitual, que tem a ver com saberes, conhecimento. E uma dimensão atitudinal, que tem muito relação com a questão do eu e os demais, como nós realizamos a atividade. E é olhando para essas competências esportivas que a gente vai seguir a nossa conversa de hoje. Bom, um dos pontos que traz grande necessidade de atenção e estresse, muitas vezes, para os praticantes de atividades ao ar livre, se relaciona pra caramba com essa questão aqui, navegação, tá? E aqui, chama atenção para um ponto muito simples. Navegar, o que é navegar, pessoal? O que é buscar fazer uma atividade, buscar fazer outra, ir para um lugar, ir para o outro, conseguir fazer isso de maneira mais adequada, assim como também a comunicação. Radiocomunicadores UHF, tá? É o que a gente vai estar conversando um pouquinho mais daqui para frente. Bom, e quando a gente fala em navegação, a gente tem, sem sombra de dúvidas, diversas possibilidades, tá? E entre essas possibilidades, hoje a gente vai estar de olho um pouco mais em alguns aspectos, tá? Trazendo então para nós nesse momento essa ideia muito presente de eu me comunicar com os demais e eu conseguir navegar na natureza. Mas vamos lá. A navegação, esportes, atividades ao ar livre, ela tem uma questão bem simples, tá? E se relaciona com algumas capacidades. Localização, tá? E aqui de maneira direta, aonde que eu estou. Para eu conseguir pensar a navegação, eu tenho que ter a informação do local em que eu me encontro num dado momento. Além disso, a gente está falando em deslocamento dessa posição conhecida para chegar em algum ponto. Para tanto, usando um GPS, mapa, bússola ou outros equipamentos. Falando em GPS, mapas, aqui a gente tem alguns exemplos. Ó. Aqui é uma bússola bem clássica da marca Silva, que é um modelo de referência, uma marca de referência para bússolas de qualidade. Aqui a gente tem um GPS, que a gente tem e usa tanto no celular, e esse é um dos, digamos assim, primeiros GPS que começaram a ser usados de maneira bem ampla na área da aventura, é o E-Trex da Garmin. Esse modelo já tem alguns anos. E por fim, a gente tem aqui um mapa, que na verdade é uma representação geográfica bem interessante, que traz inclusive a ideia de curvas de nível. Bom, e se a gente fala a ideia de localização e de deslocamento para uma posição conhecida, do ponto A para o ponto B, acaba sendo bem interessante a gente usar algo que eu vou, quem sabe, colocar como sendo comum
há muitos nos dias de hoje, que tem a ver com usar o aplicativo Google Maps, buscando de um local para outro. Quando a gente vai lá no telefone, no computador e coloca, quero ir para tal lugar. E aí ele traça esse caminho. O que ele acaba usando? É a informação da localização que tu estás, e ele traz a ideia de como vai ser o deslocamento para chegar em outro ponto. Muito simples. A gente está aqui, no caso, falando e pegando exemplo de um deslocamento que aconteceria da universidade até o bairro Belém Novo, aqui na cidade de Porto Alegre. A indicação toda que ele dá através de uma rota, usando a estrada que seria mais rápida, no caso, o riscado aqui em azul, tá? Voltando aqui. Bom, e pensando especificamente nesse mundo dos esportes, das atividades ao ar livre, é legal a gente ter clareza que essas atividades elas acabam acontecendo em ambientes externos, para a prática de hiking, ciclismo, off-road, canoagem, o que for. E aqui é um ponto para a gente pensar, tá? Quando a gente vai falar em navegação nesse mundo da aventura, ela está presente no contexto esportivo, por exemplo, alguém que vai praticar vela, praticar corrida de aventura, e também está presente, e bastante, no contexto utilitário. Um geólogo que vai estar fazendo levantamento no deslocamento de determinado espaço, assim como um profissional da área de geografia ou da engenharia de minas, tá? É importante a gente ter clareza que a navegação nesse mundo de atividades ao ar livre, ela tem esse caráter esporte e ela também pode ter esse caráter de utilidade, tá? Bom, se a gente fala enquanto a navegação com GPS e pegar um exemplo bem simples, utilizando smartphones, que tem total relação com as nossas aulas, tá? Gostaria de destacar aqui alguns pontos. Quando a gente fala em navegação em esportes ao ar livre, tem um detalhezinho para a gente pensar e que diferencia daquela navegação, que inclusive foi o exemplo de antes, pensando a ideia usando o Google Maps, tá? Quando a gente fala em navegação em esportes, atividades ao ar livre, a gente está trazendo esses conceitos aqui de trilhas ou caminhos e o conceito de waypoints, ou pontos de coordenada, pontos de interesse, tá? Se eu for tentar falar um pouco mais disso aqui, bem simples. Olha só, essa aqui é a página do Hiking Project, em seguida a gente vai falar mais sobre ele. E aqui o que tem apresentado de maneira bem simples para a gente ver é a trilha do eixo principal no Parque Natural Morro do Osso. Tá? E essa ideia de trilha está exatamente representada aqui. Ó. A gente vai para esse mundo do esporte, atividade ao ar livre, navegação tem a ver com trilhas e tem a ver com waypoints, pontos de interesse. No caso aqui, uma imagem do topo do morro. Tá? Sempre que a gente for falar, então, em esportes, atividades ao ar livre, e a gente tem essa consideração enquanto pensar a navegação, trilhas, ou seja, os caminhos, é um ponto, é o aspecto, é por onde a gente vai estar andando, e os waypoints, que são os locais de destaque, onde vai ter uma fotografia bonita que foi batida, um lugar que tem uma árvore diferente, uma vista interessante, uma praia marcante, tá? Esse primeiro link é dessa trilha que a gente estava vendo há pouco. Aqui embaixo vocês têm um outro link que é para uma trilha que fica na parte norte no Grand Canyon. Fica aí a sugestão para vocês darem uma olhada em outro momento. Falando em navegação, no mundo da aventura. E se eu for falar e pensar um pouco a navegação no contexto veicular, que tem tudo a ver com aquele exemplo inicial. Pensar o Google Maps. Olha só, se eu vou pensar navegação veicular, tem a situação chamada turn by turn, passo a passo. É aquela ideia de trazer informações sobre mudanças de ruas. Por exemplo, se eu pegar da universidade e solicitar que o Google trace a rota para eu ir até o Parque Natural Morro do Osso, ele vai me jogar toda a rota aqui. E a ideia é essa do turn by turn, que tantas vezes a gente está acostumado utilizando direto, e nem tinha se ligado, é baseado em cima dessa ideia, como está descrito aqui do ladinho. E não tem nada de novidade, eu imagino tantos, né? Do tipo, siga na direção oeste, na Bento Gonçalves, até não sei aonde. Depois, continue na Rua Silvado, até Coronel Aparecido Borges.
tanta distância, tanto tempo, e vão vindo as informações, dobrar à direita, dobrar à esquerda, quanto seguir em frente, tá? Essa é uma situação típica de navegação num carro. A ideia de turn by turn, dobra para cá, dobra para lá. Só que, galera, cabe sim a gente pensar isso aqui agora um pouquinho assim. Eu não tenho esse turn by turn quando eu estou indo fazer uma atividade de trilha. Não existe dobra à direita para cá, dobra à direita para lá. Existe uma trilha, existem os pontos de interesse, tá? É um tanto diferente, um pouco mais simples, quem sabe, do que aquela navegação que a gente tem quando está dirigindo um carro ou uma moto. E é importante a gente ter clareza disso, para não esperar que um aplicativo de navegação de trilha faça aquilo que o Google Maps faz, ou que o Waze faz, quando alguém está dirigindo um veículo. Estou passando aqui. E nesse sentido, pensando navegação em aplicativos, nesse contexto da aventura, a gente tem aqui, ó, 5 exemplos. A gente vai estar olhando um pouquinho para cada um deles agora, tá? E esses 5 exemplos, vamos lá. O primeiro é o Hiking Project, o segundo é o Osman, o terceiro é o Wikiloc, o quarto é o Strava e o quinto é o Locus Maps. Cada um deles com suas características, pontos positivos e outros nem tanto. De maneira bem simples, o Hiking Project, tá, pessoal? Ele é gratuito, ele é colaborativo, ou seja, as trilhas que ali estão, elas foram produzidas por pessoas que participam dessa proposta. Ele é uma plataforma e é um app. A gente acessa ele pela internet e curte muito usando o navegador, e ele também é utilizado, e claro, esse é o ponto principal, enquanto um equipamento, um aplicativo no teu telefone. Importante, e esse é o único que faz isso nessa lista que a gente está olhando aqui em aula. Confirmação das trilhas partilhadas. As trilhas que constam nesse aplicativo, todas foram confirmadas. Ou seja, quando se tem o acesso a uma trilha ali na plataforma, eu também posso olhar no aplicativo, eu sei que ela foi confirmada, ela foi avaliada pela galera toda que é responsável por essa proposta, tá? Tem menos chance de ter uma trilha aqui falsa que me leva para um local que não é o correto. Pensando nesse aplicativo, ele é simples de usar, ele permite e muito uso online e também offline, porém não tem condições de fazer download de mapas. A gente consegue guardar mapas no buffer, na memória do telefone. Isso a gente vai ver mais em aulas práticas. Ele é apenas em inglês, poucas trilhas no Brasil, e sim, serve para iPhone e serve para Android. Primeiro exemplo de um aplicativo de navegação para telefone. Vamos lá. Se a gente for pensar no seguinte, é o Wikiloc, tá? O Wikiloc, ele tem uma versão gratuita e uma versão paga, tá? Eu vou focar na versão gratuita. Ele também tem um caráter colaborativo, tá? Porém, diferente do anterior, essas trilhas não são confirmadas, elas não têm uma verificação, ou seja, pode existir e existem trilhas que se acessa utilizando esse aplicativo, tá? E essas trilhas podem sim me levar para locais ou acabo indo para um caminho que não seja o mais adequado. É importante tomar cuidado quando for utilizar uma trilha que está partilhada nessa plataforma, nesse aplicativo. Como falei, plataforma, aplicativo, dá para usar direto na internet ou usar no telefone. O uso é muito simples, tá? É muito tranquilo de usar, ele está em português. E sim, aqui a gente consegue usar ele online com dados ou offline, baixando previamente a minha aventura, mapas e trilhas. Tem um monte de trilhas no Brasil. Destaco, trilhas não são confirmadas. Tomar cuidado quando usar esse aplicativo aqui para não se perder ou cair em algum lugar que não deva ir. E é um aplicativo que funciona em iOS e Android. Terceiro exemplo de aplicativo para a gente pensar é o Strava. O Strava é super utilizado pela galera da corrida, do ciclismo também. Ele tem versão gratuita e paga. Nosso foco, novamente, é gratuito. Ele tem um caráter colaborativo, sim, em que as pessoas vão fazendo suas atividades e vão partilhando. É uma plataforma, tem cara de rede social e também funciona como um app no telefone. E essa partilha se dá através dessa ideia de rede social, que é diferente. E é interessante. O uso é muito simples, tá? Ele é em português, tem um monte de trilhas no Brasil, porém, vamos lá, as trilhas não são confirmadas.
Não tem quem diga se essa trilha de fato existe, tá? Talvez, tá? As trilhas que estão no Strava consigam ter um nível de precisão mais interessante do que aquelas que estão no exemplo anterior de aplicativo, tá? No Wikiloc. Afinal de contas, tem esse caráter de rede social e acaba sendo uma maneira um tanto informal, mas sim de, quem sabe, de um estar ajudando o outro a postar aquilo que é mais correto. Esse aplicativo funciona enquanto versão gratuita apenas de maneira online, tá? Eu vou conseguir gravar uma trilha se eu não tiver dados, mas eu não vou conseguir olhar o mapa enquanto meu deslocamento. Ele funciona iOS e funciona Android. Aplicativo Osmo, ele tem versão gratuita e paga, falar um pouco da gratuita. Ele é um aplicativo. Galera, assim, ó, este é um exemplo não ligado a essa ideia de rede social, plataforma. Simplesmente eu baixo o aplicativo no meu telefone, tá? E ele é cheio de funções. Aliás, muitas funções. Chega às vezes a ser um pouco complexo. E sim, é o mais complexo dos 5 que a gente está pensando aqui em aula. Ele funciona em iOS, Android, ele tem a versão em português, totalmente em português, e dá sim para trabalhar com conexão de internet ou de forma totalmente offline. Eu baixo os mapas que eu quero e navego em cima desses, tá? Contudo, destaco, ele é o aplicativo mais completo, mais detalhado, com múltiplas funções, porém demanda um tempinho a mais de aprendizado, tá? É uma escolha interessante para iOS e para Android. E por fim, para quem utiliza Android, esse é apenas para essa plataforma, esse app, novamente, ele não tem todo esse universo para eu estar mexendo num website, é bem distante do Strava, que é uma rede social. Esse aplicativo, ele é simples e ele é direto e funciona muito bem, tá? Destacando esse ponto, apenas para Android. E ele tem versão gratuita e paga. E com a versão gratuita já dá para fazer muita coisa, tá? O uso dele é simples, não é o mais simples de todos. Desses 5 que a gente está vendo, existe mais de um aplicativo que é fácil mesmo de usar, mas esse não é difícil, tá? É tranquilo de aprender, ele é bem intuitivo, ele está em português e importante, eu consigo, quando eu me logo nele, criando uma conta gratuita, fazendo download de mapa, por exemplo, o mapa do Rio Grande do Sul, e em cima desse mapa gravar minhas trilhas, partilhar trilhas, acaba sendo uma possibilidade bem interessante. O aplicativo, inclusive, é um dos que eu vou estar usando em aula. Se estamos falando em aplicativos, é importante a gente parar e pensar. É tão legal viver conectado, é tão legal a gente estar assim, celular, internet, agora navegação, melhor ainda, para trilha, que show, que massa. Sim, tem bastante coisa interessante, mas também tem questões para a gente pensar. Pode ter um lado não tão legal dessa brincadeira. O que pode dar errado quando sai para navegar usando o celular? Tá? Aqui vocês têm acesso a uma reportagem. Se vocês botarem o tradutor do Google, ele vai deixar em português, é bem fácil. E nessa reportagem o que a gente tem é exatamente uma discussão sobre os perigos do que se refere a eu confiar, eu depender unicamente de um smartphone quando estou fazendo uma trilha. É bom sim a gente cuidar, é bom sim a gente estar ligado nesse sentido, tá, pessoal? Existem aspectos positivos, mas também existem fragilidades. Do tipo, se acabar minha bateria, do tipo, se eu preciso de dados e eu não tenho, do tipo, eu estou fora da área de cobertura da minha operadora, ou ainda, se meu telefone cai na água e não é prova d'água, ou se ele cai no chão e quebra. Tem muito detalhe para a gente pensar, tá? É legal, porém, a gente tem que ter clareza que existem aspectos positivos e existem essas fragilidades. Falando em aplicativos, vocês têm aqui um passo a passo, utilizando o smartphone com o sistema Android, tá? Para a instalação e utilização desses 5 aplicativos. Destaco, pode ter mudanças, afinal de contas, atualizações, alterações nesses aplicativos pode acabar deixando um pouco esse passo a passo diferente, mas imagino que ele vai, sim, poder ajudar bastante a todos nós. Aqui vocês têm o passo a passo de como instalar, se logar, se cadastrar lá na plataforma do Hacking Project, tá?
direitinho. Esse aqui é o único aplicativo que está unicamente em inglês, porém com esse passo a passo, imagino que fique bem tranquilo de estar dando conta dos desafios de instalar e utilizar. Inclusive, aqui embaixo, galera, a ideia é como gravar uma trilha. Aqui é a baita sugestão. Bora para o seguinte, igual para o Osman, como é que eu faço a instalação, baixar mapas, gravar uma trilha. Se a gente seguir essa conversa. E no Wikiloc, como é que a gente faz? Android, iOS, o que coloca, o que clica, desclica, baixa mapa, vai gravar mapa, é isso aí. Olhando um pouquinho mais, o Strava também, a utilização é muito simples, como ele é apenas online, a versão gratuita, isso aqui também é bem fácil de usar. E por fim o Locus, tá? O Locus também tem aqui um passo a passo de como fazer. Como eu falei antes, Locus é o que eu vou estar utilizando bastante nas aulas. Navegação, mundo da aventura usando telefones. São ferramentas muito importantes, exigem, traz a necessidade de a gente estar com esses aplicativos instalados, de eu estar conectado nessas redes, eu estar logado nessas plataformas, sabendo das potencialidades e fragilidades, mas sim, são ferramentas muito importantes. Além dessa questão de aplicativos de navegação, galera, é muito legal, é muito bacana quando a gente vê num filme as pessoas usando equipamentos, tecnologia, tá, mas e aí a gente, mundo real, de maneira bem simples, tá, para a gente pensar, o uso de um radiocomunicador, por exemplo, o HF, ele pode, de maneira direta, permitir com que a gente se comunique, estando a 20, 50, 200 metros, um colega do outro, ou um grupo do outro, tá? E o uso é muito simples. Aqui é uma imagem, inclusive, do modelo que a gente vai usar nas aulas. Desculpa. Que é o modelo da Intelbras. E aqui para a gente pensar junto. E aqui um ponto bem legal. Olha só. Quando a gente fala em radiocomunicação, um radiocomunicador, ele busca o contato com outro radiocomunicador. Porém, se tiver uma estrutura no meio, um prédio ou um morro, a comunicação ela pode não acontecer. A onda de rádio, não sei se ela consegue passar, e muitas vezes ela tem dificuldade de fazer isso, tá? E isso é importante a gente pensar. O uso de radiocomunicadores, quando se está no mundo da aventura, é muito importante, porém, a gente tem que ter atenção a essa questão de ter um obstáculo físico. Se vocês jogarem nesse link aqui embaixo, vocês vão abrir o Google Earth, tá? E esse Google Earth, como a gente está vendo aqui, isso aqui é um visual que se tem do Vale de Yosemite, tá? O Vale de Yosemite, esse parque Yosemite, é um dos parques mais famosos do mundo, é a meca para quem gosta de escalada, trilha, acampamento, ciclismo, mountain bike, rafting e tudo mais. E aqui a gente consegue ter uma ideia disso que eu estou falando. Olha só, se a gente for dar esse mapa, e como ele está em 3D, fica bem fácil da gente perceber isso. Se eu estou num ponto, por exemplo, aqui, na parte inferior da tela, e eu quero conversar com uma galera que vai estar aqui no fundo, tem uma pedrona na frente, gigante, que na verdade é um tremendo de um obstáculo físico. Se alguém estiver nesse pedaço do vale, aqui embaixo, e quiser conversar com quem está nessa parte do vale, aqui nesse canto, que acaba tendo no meio do caminho, claro, é uma parede de rocha gigantesca, e sim, a comunicação aqui nesse vale, galera, é um tanto mais complicada, tá? Para a gente pensar um pouco mais, se então, se eu estiver no ponto A, aqui embaixo onde está a seta, e eu quiser conversar com alguém que está aqui em cima, onde está agora a seta, sim, isso aqui pode ser um tanto problemático. Imagina, alguém está aqui e vai querer conversar com alguém que está aqui em cima. O que existe, na verdade, é uma parede na frente, tá? Isso é para a gente pensar assim, toda vez que for falar e utilizar radiocomunicadores, a gente vai treinar isso em aula, a gente tem que ter essa consideração, tá? É diferente da utilização que a gente tem no celular, tá? Um tanto diferente. Se eu for tentar trazer a atenção enquanto uso de radiocomunicadores, atividades ao ar livre, vocês têm aqui, tá?
um link que leva direto para o site da REI ou REI, que é uma loja que vende equipamentos para a prática da aventura. E, de novo, aqui vocês têm considerações bem interessantes enquanto esses equipamentos e a utilização, tá? Está em inglês, fica aqui de novo a sugestão, acessem esse link, coloquem um tradutor do Google em português para tornar mais fácil essa leitura, tá? Mas, assim, os aspectos que aqui estão destacados são aspectos todos que a gente vai estar vendo em aula. Do tipo, essa tabela que está aqui, ó. Quanto maior for a potência ou menor for a potência. Sim, potência de energia, watts, que são utilizados por esses rádios comunicadores. Galera, quando essa potência é alta, eu tenho chance desse sinal de rádio ir mais longe. Quando a potência é baixa, nem tanto, tá? E aqui, conforme o canal que se utiliza, são esses númerozinhos aqui à esquerda, se consegue ter também essa vantagem diferente, tá? São vários detalhes para a gente ir pensando. Aqui estão casos, são os tipos desses rádios, aspectos para se considerar, é com pilha, é com bateria, é recarregável, é a prova d'água, tem alguns rádios gigantes, pesados, outros rádios baratos, outros caros. Aqui, só vou pegar esse ponto para a gente pensar, mesmo em inglês, tá, galera? Olha só, alcance de transmissão. O que está aqui é que o que se fala às vezes está na caixinha do rádio dizendo 22 quilômetros de alcance. Isso está na caixinha do rádio, está na embalagem. Só que no mundo real, esse alcance costuma ser bem diferente. Não é estranho eu ter um rádio com alcance de 22 quilômetros e eu consigo falar com um colega até 400 metros, 1 quilômetro. Isso sempre tem que pensar quando não se tem ou quando se tem obstáculos na frente. No meio da vegetação, um prédio, uma esquina, um morro, um ginásio, tá? Tudo isso pode impactar bastante essa questão de distância, isso a gente vai ter que estudar e vai ver na prática como é que fica, tá? Fica aqui a sugestão, confiram esse link com calma. Falando em radiocomunicador, tá? A gente tem os modelos que a gente vai usar em aula, tem um manual com informações simples e diretas para usar um radiocomunicador. Esse manual também está no Moodle. Fica aqui a dica forte de leitura. Nesse mesmo espaço aqui que a gente está conversando, tratando dessas atividades, também tem um documento PDF que traz esse título, Manual de Radiocomunicador, e fica aí a sugestão para ler também, galera. Enfim, tentando fechar essa conversa de hoje, a ideia, então, era conversar um pouco sobre essas competências essenciais, olhando para as competências esportivas, pensando, navegar, comunicar e, claro, a necessidade da gente ir a campo realizar tudo isso. Galera, de maneira direta, esse era o foco dessa conversa no vídeo de hoje. Espero que todos nós continuemos a ter um ótimo semestre. Muita aventura, muita natureza, muito estudo, muita experiência. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.